Boa tarde a todos. Vamos dar início à nossa reunião da sala de crise do Paranapanema. Inicialmente, vamos verificar a qualidade das conexões das pessoas que estão acessando essa sala remotamente. Então, Antônio Augusto, se você puder fazer a verificação. Ok, boa tarde a todos. Eu vou fazer a chamada das pessoas que estão participando por videoconferência. E além do nome, eu gostaria de pedir a gentileza de falar a instituição que representa, tá? Ana Paula. Boa tarde, Ana Paula Ferezi, da Agência Nacional de Águas. Boa tarde, Ana Paula. Camila Azevedo. Peraí, filho. Camila Azevedo. Agora o papai tá trabalhando. Acabou, tá, filho? Boa tarde, Camila Azevedo, do ONS. Então, Boa eu preciso tarde, anotar Camila. coisa. Pessoal, eu vou pedir a gentileza de manter o microfone desabilitado quando não estiver falando, para não dar ruído, tá ok? Carlos Ágil. Boa tarde a todos. Carlos Ágil, Universidade Estadual Norte Paraná, vice-presidente do Comitê do Norte Pioneiro. Boa tarde, Carlos. Comitê da Bacia Hidrográfica do Paranapanema. Boa tarde, Surai, secretária adjunta do Comitê do Paranapanema. Priscila, do Escritório de Apoio do Paranapanema. Boa tarde. Cristiano Novaes. Boa tarde a todos. Votorantim Energia. Boa tarde, Cristiano. Daiana Cristina. Da CTG Brasil, da área de operações. Boa tarde, Daiana. Edmilson Silva. Boa tarde a todos. Boa tarde, Edmilson. Emílio Prandi. Emílio Prandi. Paranapanema e Comitê do Paranapanema. Emílio, podia repetir, por favor? Boa tarde, Emílio Prandi, do DAE de Marília e do Comitê do Paranapanema. Boa tarde, Emílio. Fernando Sestari. Boa tarde, Fernando Sestari, da CTG Brasil, área de operação. Boa tarde, Fernando. Gandhi. Gandhi, microfone desabilitado. Hiroaki. Boa tarde, Hiroaki, da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente de São Paulo. Boa tarde, Hiroaki. João Samek. Boa tarde a todos. João Samek, Instituto Água e Terra. Boa tarde, João. José Eduardo Bevilacqua. José Eduardo Bevilacqua, microfone desabilitado. Boa tarde a todos. Sim. José Eduardo Bevilacqua, da CETESB de São Paulo. Boa tarde, José. Leline. Leandro Feltran. Boa tarde, Leandro, CTG Brasil, da área de meio ambiente. Ok, boa tarde, Leandro. Luiz Henrique. Alô, Sim. Boa tarde, Luiz Henrique Pinheiro, Agência Nacional de Águas. Boa tarde, Luiz. Marcelo Celucci. Boa tarde, Antônio. Boa tarde a todos. Marcelo Celucci, do Semarem. Boa tarde, Marcelo. Mariana Sampaio. Boa tarde, Mariana, da ANEL. Boa tarde, Mariana. Marlia. Boa tarde, Marlia, do Ministério de Minas e Energia. Boa tarde, Marlia. Matheus Neves. Boa tarde, Matheus, da ANEL. Boa tarde, Matheus. Mônica Balestrin. Boa tarde, Mônica, do IBAMA, Superintendência de São Paulo, Núcleo de Licenciamento Ambiental. Boa tarde, Mônica. Natália Caldeira. Natália Caldeira, da CTG Brasil, Relações Institucionais. Boa tarde, Natália. Paulo Diniz. Boa tarde a todos.
Paulo Diniz, pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico. Boa tarde, Paulo. Rafael Mércio. Rafael Mércio. Microfone desabilitado. Rafael Barros. Boa tarde, Antônio. Boa tarde a todos. Rafael Barros, pelo ONS. Boa tarde, Rafael. Sandro Roberto. Boa tarde a todos. Sandro Selmo, secretário executivo do Comitê do Pontal do Paranapanema, presidente prudente DAE São Paulo. Boa tarde, Sandro. Vinícius Roman. Boa tarde, Vinícius Roman, Agência Nacional de Águas. Boa tarde, Vinícius. Algumas pessoas se juntaram a nós enquanto eu fazia a chamada. Quem que não se apresentou, gostaria de se apresentar agora, por favor? Boa tarde, Gandhi, Sim. Sanepar, Comitê do Norte Pioneiro. Boa tarde, Gandhi. Mais alguém? Boa tarde, Leline, da Agência Nacional de Águas. Boa tarde, Leline. Mais alguém? Doutor Joaquim, eu passo a palavra para o senhor. Ok. Conforme nós tínhamos acordado, nós estamos realizando essas reuniões ainda da sala de crise do Paranapanema, com a frequência em torno de 15 dias. Vamos começar nossa reunião da seguinte maneira. Nós vamos ter uma apresentação por parte do CEMADEM, que vai falar sobre a contextualização das chuvas ocorridas e uma certa cenarização futura. Depois, teremos uma apresentação por parte do ONS e, num terceiro momento, nós abriremos para discussões e comentários de todos. Então, eu vou pedir ao CEMADEM que faça a sua apresentação. Obrigado, Joaquim. Estou esperando aparecer a apresentação. Já está projetada, Marcelo. Não estou conseguindo ver. Bom, então, tudo bem. Vamos para a primeira figura, por favor, que é a chuva observada nos últimos 15 dias. Então, dá para ver, né, que choveu, de fato, na região de São Paulo e Paraná, mais ou menos dentro da média, um pouco mais no setor do Paraná que no setor de São Paulo. A próxima figura, Guto, por favor. Eu não estou conseguindo ver, mas vou relatando. O acumulado dos últimos 30 dias. Aí, olhando para os últimos 30 dias, dá para ver que já o setor de São Paulo claramente apresentou anomalias negativas e o setor do Paraná ligeiramente abaixo da média. Então, num período de 15 dias, estamos mais ou menos dentro da média, e se consideramos um período maior, de 30 dias, então já as chuvas estão mais para baixo da média. A próxima figura, por favor, o comportamento das chuvas do ano hidrológico, do 1º de outubro até o dia 4, na verdade. E aqui fica muito claro, né, que as anomalias são bem negativas. As chuvas foram bem deficitárias no ano hidrológico, em toda a bacia, praticamente em toda a bacia do Paranapanema. E dá para entender por que na próxima figura, né, que é uma figura já conhecida sobre a evolução temporal das chuvas. Bom, primeiro dá para ver que nós temos 916 milímetros observados até o dia 3, e a média histórica de 1.281. Isso dá pouco mais do que 70% da média histórica. E, de fato, vemos que, fora o mês de dezembro, onde choveu acima da média, sistematicamente, e em novembro talvez choveu, perdão, dezembro choveu acima da média, novembro choveu dentro da média. O restante dos meses do ano hidrológico choveu sistematicamente abaixo da média, com alguns meses muito ruins, como, por exemplo, outubro ou março,
onde choveu menos da metade da média histórica. Bom, a média de junho é 95, não é uma média desprezível, e nós temos até o dia 3, né, primeiros 3 dias, 20 milímetros. Então, vai depender muito das chuvas daqui para frente, o futuro do mês de junho. A próxima figura mostra a situação meteorológica atual, né, a imagem de satélite de hoje, do INMET, de alguns minutos atrás. A situação está, do ponto de vista meteorológico, muito interessante. Tem uma elipse vermelha aí, onde está mostrando, de alguma forma, a formação de uma grande área de baixa pressão, o que nós meteorologistas chamamos de ciclone extratropical. Esses ciclones costumam provocar muita chuva, de fato já está chovendo naquela área vermelha da figura, está chovendo desde ontem à noite, de fato, pelo menos em algumas regiões da região sul associadas a esse sistema, e esse ciclone vai desenvolver uma frente fria que vai avançar nos próximos dias e que vai passar pela bacia do Paranapanema. Essa chuva que nós temos agora está fora da área. E tem uma outra elipse amarela no Oceano Pacífico, que é uma frente fria, que também vai passar nos próximos dias. Então, nós temos, digamos, dois sistemas meteorológicos, a área de baixa pressão, que depois vai gerar a frente fria que vai se deslocar sobre o Paranapanema, e aquela outra frente fria da elipse amarela, que vão provocar precipitações nos próximos dias. Então, por favor, Guto, na próxima figura, nós temos a previsão de chuva para os próximos 7 dias. Então, dá para ver uma área extensa de chuvas na região sul, também atingindo tanto o Paraná quanto a região de São Paulo. As chuvas previstas são maiores na parte do Paraná que em São Paulo, mas de uma forma geral dá para ver que haverá precipitações na bacia do Paranapanema. O detalhe da previsão está na próxima figura, número 8. Vemos que, de fato, praticamente toda a bacia tem previsão de chover, com valores, em princípio, maiores no setor do Paraná, menores em São Paulo. Lembrando que nesta época do ano, justamente, chove pouco em São Paulo, chove mais no Paraná. E os valores previstos pelo modelo estão na faixa aí de 40 milímetros para uma semana, e esse valor de 40, aproximadamente, está acima da média histórica. Vejam que na figura da direita existem dois momentos de chuva, né? O primeiro que já está ocorrendo, que tem uma previsão de provocar uns 30 milímetros, e depois, aí por volta do dia 11, 12, que é a segunda frente fria, tem previsão de chover mais uns 8, 9 milímetros. Tudo aproximadamente, mas há dois momentos, portanto, na próxima semana, onde as chuvas podem ocorrer. Total acumulado da primeira semana, em princípio, está acima da média. E na próxima figura, nós vemos como essa chuva pode afetar a umidade do solo. De fato, como as chuvas mais volumosas vão ocorrer mais em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, podemos ver no mapa de baixo aí, uma cor azul mais forte, que é ali onde o solo vai ganhar mais umidade. Na região da bacia do Paranapanema, que está mais ou menos naquela elipse azul, aí, digamos, o solo vai basicamente manter a umidade que tem atualmente, que não é, assim, não apresenta um valor muito elevado. E a última figura da minha parte é uma tendência para a segunda semana. E para a segunda semana, na verdade, nós temos uma previsão de chuvas mais para o sul da região sul, mais em Rio Grande do Sul e Santa Catarina. A bacia do Paranapanema estaria, em princípio, fora dessa área de precipitação, portanto, com previsão de chuvas abaixo do normal. Então, em resumo, nós temos uma primeira semana com boa precipitação, acima da média, e uma segunda semana abaixo da média, com muito pouca precipitação. Assim, juntando a primeira e a segunda semana, diria que o total acumulado estaria próximo ou ligeiramente abaixo da média. Então, essa é a previsão para as próximas 2 semanas. Obrigado, Guto. Fico à disposição se tiverem perguntas. Ok. Eu vou perguntar se tem alguma pergunta específica sobre essa parte de meteorologia. Senão, nós vamos partir para a apresentação do ONS e, na sequência, aí sim, nós
abrimos para comentários gerais sobre o sistema. Alguma pergunta bem específica ou podemos partir para o ONS? Bom, então vamos partir para o ONS. Vamos pedir a apresentação agora do ONS, por favor. Sou eu, não? Deixa eu ver aqui. Boa tarde a todos. Eu sou a Camila, do ONS, e vou dar início à apresentação das avaliações de condições hidrológicas e de armazenamento da bacia do Rio Paranapanema. Próximo slide, por favor. Próximo slide. Essa topologia, né, que todos conhecem, com as capacidades totais de armazenamento da bacia do Rio Paranapanema, tendo como os reservatórios principais de cabeceiras Jumirim e Chavantes, e os reservatórios são considerados na nossa apresentação para operação é Jumirim, Chavantes, Capivara e Mauá. Próximo slide, por favor. Esse é o estado atual dos armazenamentos, né? Foi atualizado na data de hoje, ficando Jurumirim com 41% de volume útil, Chavantes 31% de volume útil, Mauá 10% de volume útil e Capivara 27% de volume útil. O armazenamento atual é de 3.823 hectômetros cúbicos, que equivale a 30%, e o volume total armazenado é 19.707 hectômetros cúbicos. Próximo slide, por favor. Essa é a condição hidrológica observada nas bacias do SIM, né, que a gente foi fazer uma comparação. Podemos ver que a bacia do Paranapanema é a pior bacia do sistema e a melhor bacia é a bacia do Paranaíba atualmente. Próximo slide, por favor. Esse slide é de energias naturais afluentes da bacia. É uma bacia híbrida, né, contando a parte do sul e do sudeste. Como a gente teve um pouco de chuva na região sul ultimamente, as energias naturais afluentes esse mês aumentou um pouco, indo para 35% da MLT. Próximo slide, por favor. Esse é o slide de energias armazenadas. Devido ao aumento de chuva e às políticas direcionadas aqui na sala de crise, né, nós conseguimos manter o armazenamento de 30% na bacia do Paranapanema, né, não fazendo com que ele reduzisse mais ainda. Próximo slide, por favor. Vamos dar início aos slides de operação, né? Esse é o slide de operação na OHE Jurumirim. Está com volume atual de 40,67%. Ele está entrando em recessão, né? A gente estava com um reservatório a 49,3% em março de 2020. Porém, ele está melhor do que estávamos ano passado e o início do ano, que estava com 30,22%. Próximo slide, por favor. Essa é a operação na OHE Chavantes. O reservatório atualmente está com 31,14%. Ele está em crescimento de armazenamento, né? Próximo slide, por favor. Esse é o reservatório de OHE Capivara. Atualmente ele também está em recessão, ele está indo para 26,66%, estando no início do ano no seu pico de 47,34%. Próximo slide. A gente simulou, né, os cenários para o período de 22 de 5 de 2020 a 31 de 7 de 2020. Próximo slide, por favor. Essas são as restrições operativas hidráulicas que temos atualmente na bacia, né? Os F0H referentes da OHE Jurumirim, Chavantes e Capivara. Próximo slide, por favor. Essas são as premissas da simulação. Na sala de crise foi decidido que a OHE Capivara foi pedido, né, para rebaixar a OHE Capivara em 276. A gente foi fazer uma pesquisa no energético aqui com a equipe de rede, se era possível em relação a isso. Nós temos informações favoráveis que isso não afetaria, porém, eles ainda não fizeram estudo de contingência, e a gente está esperando por isso. Por isso que a gente colocou o rebaixamento para julho, início de julho, para 276. Porém, caso esse estudo de contingência a gente consiga ser liberado antes, pode ser que a gente antecipe o rebaixamento da OHE Capivara de 350 para 276 antes do início de julho.
As diretrizes que a gente usou para essas simulações são um cenário otimista, foi a média dos maiores 4 anos, tá? Esse 5 está errado, porque o 5º ano se deslocou muito, que é o que a gente estava usando, mas ele se deslocou muito do cenário. Então, a gente usou o ano de 2007, 2019, 2009, 2012 e 2013. O cenário médio é uma média de 2006 a 2019, e o cenário pessimista foi o ano de 2014. Sendo que as diretrizes de defluências foram para HE Jurumirim, defluência a partir de junho de 120 metros cúbicos por segundo em todos os cenários. Em julho, defluência de 110 no pessimista, 120 no médio e 140 no otimista. Em agosto, defluências de 110 no pessimista, 150 no médio e 210 no otimista. Na HE Chavantes, a gente utilizou para junho, julho e agosto defluências em todos os cenários de 155 metros cúbicos por segundo. E na HE Capivara, como já tinha dito, em junho continuou se mantendo as defluências de 350, e em julho e agosto a gente rebaixou para 276 metros cúbicos por segundo. Próximo slide, por favor. Essa é a evolução, né, do cenário otimista. A gente teve um armazenamento em todos os reservatórios, ficando o HE Jurumirim com 63,95, Capivara com 63,74 e Chavantes com 61,55. Próximo slide, por favor. Esse foi o cenário médio, né? A gente teve uma recuperação apenas no reservatório de Chavante e Capivara. Jurumirim se manteve praticamente o mesmo, de 40 a 68 como partida, né, no início da simulação, e finalizando com 40,92. Capivara finalizou com 39,02 e Chavantes com 39,13. Próximo slide, por favor. No cenário pessimista, todos os reservatórios perderam, né, armazenamento, e de Jurumirim, indo de 40,68 para 28,57, Chavantes de 28,81 para 26,58 e Capivara de 26,66 para 25,35. Próximo slide, por favor. Esse é um resumo, né, dos armazenamentos. Ficando no cenário otimista, Jurumirim com 64, Chavantes com 63 e Capivara com 64. No médio, Jurumirim com 41%, Chavantes com 39% e Capivara com 39%. No pessimista, Jurumirim com 29%, Chavantes com 27% e Capivara com 26%. Próximo slide, por favor. Chegamos às conclusões, né? A gestão de recursos hídricos na bacia do Rio Paranapanema deve considerar a interdependência dos seus reservatórios. Políticas adotadas a montantes têm influência significativa sobre a bacia no trecho jusante. Considerando os cenários de afluência obtidos no modelo de previsão WISMAP e a grande variabilidade entre esses cenários até o final de agosto, há perspectiva de recuperação dos armazenamentos para o cenário otimista e médio, exceto para o reservatório de Jurumirim no cenário médio. Com isso, para o estudo apresentado, as políticas adotadas foram no sentido de tentar uma equalização na bacia hidrográfica, privilegiando o armazenamento na HE Jurumirim e na HE Chavantes, preservando o armazenamento da HE Capivara superior a 20% sempre que possível. Considerando a importância da geração de energia na bacia do Rio Paranapanema na atual conjuntura de entendimento energético do SIM, o ONS continuará monitorando as condições operativas dos reservatórios dessas bacias e promoverá as modificações da política operativa conforme surjam variáveis. Finalizando a apresentação, né, estamos disponíveis aqui para qualquer pergunta. Ok. Bom, essa é a nossa 13ª reunião do ano, quer dizer, então já temos aí uma boa bagagem sobre as informações que estão sendo repassadas com muita frequência pelo ONS. Eu agora vou fazer uma rodada entre os participantes para obter informações sobre como estão vendo essa atual conjuntura. Começando pela Cima de São Paulo. Cima de São Paulo, Secretaria. Algum comentário nessa parte da reunião? Não, Joaquim, boa tarde. Eu vi que a ONS, nas simulações, já levou em consideração a redução de descarga lá em Capivara
e com isso, então, nas simulações ficou claro que a situação fica um pouco melhor para os próximos meses, né? Nós vamos chegar aí final de agosto com 20, se não me engano, acho que era 27% no cenário pessimista e 40% no cenário médio. E vamos ver como é que se comporta a afluência nesse mês, né, junho e julho. Mas com essas simulações ficou claro que a redução de vazão, redução de descarga lá em Capivara tem um efeito substancial para manter os reservatórios de montante um pouquinho mais estáveis, né? É isso, Joaquim. Ô, Joaquim, eu posso fazer uma intervenção? Claro, por favor. Então, eu vou falar um pouco rapidamente a respeito da carta que nós recebemos por parte da empresa e que foi o objeto da análise do nosso parecer técnico, número 127/20-E, que, aliás, vocês receberam, né? Eu vou ler aqui o ofício, não vou me aprofundar no texto do parecer técnico, mas eu queria deixar esclarecido a todos a posição da CETESB frente às questões do pedido dos valores das defluências mantidas no sistema, particularmente no sistema Jurumirim. Então, eu vou ler para todos o que foi colocado no ofício, né? Depois, se alguém tiver alguma dúvida, eu posso me aprofundar em algum item. Prezado senhor, em atenção à carta CT 061/2020, que solicitou dilação de prazo para redução das vazões defluentes da usina hidrelétrica de Jurumirim, encaminhamos o nosso parecer deferindo o pedido estabelecendo exigência técnica para atendimento, caso a manobra operacional venha a ser implementada após o acatamento do pleito para todos os órgãos envolvidos. Nesse sentido, informamos que fica concedido novo período de 6 meses para a operação da usina de Jurumirim, com vazões defluentes reduzidas, e aqui que eu queria destacar a questão das vazões defluentes reduzidas, que devem ser praticadas entre 147 metros cúbicos por segundo e 60 metros cúbicos por segundo, contados a partir do término da vigência do período anteriormente concedido, ou seja, 13 de maio de 2020. Então, o que nós podemos depreender? Que a partir de 13 de maio de 2020, está vigente o intervalo de valores de defluência entre 60 metros cúbicos por segundo e 147 metros cúbicos por segundo, ok? Na apresentação que foi feita, falou-se que em meados de agosto poderia-se ter uma vazão de defluência superior a 147 metros cúbicos por segundo. Então, eu queria lembrar a todos que, no âmbito dessa discussão desse grupo, se caso se perceba, dentro do cenário dos próximos meses, essa necessidade, a empresa deverá tomar todas as providências para não incorrer em nenhum tipo de problema conosco lá na CETESB, tá certo? Isso precisa ficar bem claro, para que não seja depois praticada uma vazão que esteja fora desse intervalo que foi concedido. Ok, ficou muito claro que, na verdade, está estabelecendo um percentual, uma faixa de operação para uma vazão reduzida, né? Se a vazão, por alguma necessidade, for superior a essa faixa, aí tem que ter uma nova conversa com a CETESB. É isso que foi entendido, né? Perfeitamente, Joaquim. Muito obrigado. Ok. Bom, eu pergunto agora ao Instituto Águas do Paraná se gostaria de comentar nessa etapa da nossa reunião.
boa tarde a todos. João Samec, do Instituto Água e Terra. Bom, dentro dessa apresentação, Joaquim, a gente verificou, então, que pelo menos para o mês de junho, somando aí a questão da primeira parte vai estar acima da média, e depois vai ser uma chuva um pouco menor, mas em termos gerais, o CEMADEM colocou que vai ficar ou na média ou próximo, um pouquinho inferior. Então, a gente verificou realmente que no Paraná houve todas as frentes frias que vieram, eles acabaram chegando até as bacias aí do Paranapanema. Nós já tivemos verificando aí em outras salas aí de que as chuvas ocorreram mais à parte do centro-sul do Paraná, mas para o mês de junho já está previsto essa questão de ter alguma coisa em torno da média. Então, esse é uma informação que é uma questão favorável, no sentido de que isso ameniza ou atenua um pouco o problema da estiagem que nós estamos tendo. Mas, entretanto, nós temos aí os participantes do Comitê do Norte Pioneiro, que ainda mesmo assim a questão do abastecimento ainda é uma preocupação muito grande em cima de uma situação de como é que vão ocorrer as chuvas de agosto adiante. Nós já tivemos alguma informação na sala de crise de ontem. Pode ocorrer, inclusive, uma situação de seca que pode ocorrer dentro de um cenário de longo prazo. Mas, a princípio, seria isso. Ok. Eu pergunto ao comitê da bacia se, nesse momento, gostaria de comentar algo. Boa tarde a todos. Emílio Prandi, do Comitê do Paranapanema. Eu acho que muito bem colocado pelo Dr. Iroaki na reunião passada, a questão do capivara. Nós estamos contentes por ter sido atendida essa demanda, porque o capivara realmente ele é muito sensível, né, a essas variações. Há muito uso no entorno do reservatório de piscicultura, então o rebaixamento ele significa que essa atividade econômica ela fica muito prejudicada e manter o nível e essa tendência a ela se manter até agosto é muito alvissareiro para a região, muito interessante. Agora, aguardar, né, para ver esse aumento do jurumirim, como é que o jurumirim vai se comportar, né, com esse pequeno aumento de vazão, e aguardar, né, para ver se acontecem essas previsões que o CEMADEM apresentou. A gente está na torcida. Muito obrigado. Ok, muito obrigado. Eu abro agora para os demais participantes para comentários sobre as apresentações, tanto da parte do CEMADEM quanto por parte do ONS. Alguma consideração, alguma pergunta que possa ser feita nesse momento? Bom, eu acho que as duas apresentações foram muito claras e mostraram que nós estabilizamos o sistema, quer dizer, nós não saímos ainda da criticidade dele, nós estabilizamos o sistema com vazões que estão sendo praticadas, que tendem a manter o reservatório numa condição ainda de governabilidade adequada, tá certo? Mas a recuperação efetiva vai se dar em função de chuvas que possam acontecer ainda no mês de julho ou junho, final de junho e julho. Mas, fora isso, o sistema se estabilizou. Então, esse é um ganho. Certo? Bom, na próxima semana nós vamos ter feriado e uma certa dificuldade para reuniões. Então, a proposta nossa é que nossa reunião ela pule, tá certo? A próxima semana e se realize, eu acho que no dia 19, certo? Eu acho que essa é a data sugerida para a nossa próxima reunião sobre esse assunto. A data 19 de junho, tá certo? Se todos concordarem, já podem agendar essa data, 19 de junho. Não se espera até lá nenhum fato de maior relevância. Eu chamo a atenção só aquele comunicado que o CETEB fez, tá certo? Para que não haja problemas futuros na operação dos reservatórios por conta de
obtenção dessa documentação no prazo adequado, tá certo? Alguém mais gostaria de comentar? Joaquim, desculpa, conservando o mesmo horário, 15 horas. 15 horas. Esse é o horário que eu acho que ficou adequado para todos. Ok? Joaquim, boa tarde, doutor Joaquim. Por favor, Fé. Só para deixar claro, eu não sei se o nosso coordenador de meio ambiente está na reunião, ele pode estar com algum problema. É só para deixar clara a questão da CETESB, para ver se eu entendi bem, para poder passar o recado. Né? Antes da sala de crise instaurada, a vazão de efluente mínima de Jurumirim era 147, correto? Então, ou seja, para valores superiores a 147, a gente não teria nenhum problema. Entretanto, para flexibilizar a defluência mínima para 60, então a gente poderia operar entre 60 e 147 nesse período. Só para ficar claro, então, quando voltar acima do 147, nós vamos ter que fazer outro documento, É isso, porque sairia dessa condição de criticidade e voltaria para a condição normal. É isso que ele está colocando, está entendendo? Então, o que vocês estão operando por 6 meses de uma condição de criticidade, e que saindo, aí volta à condição normal, que é acima de 147, vocês operam de qualquer maneira, mas eles querem que vocês comuniquem a ele para sair dessa condição de criticidade, ok? Tá ok. Muito obrigado. Para vocês saírem da condição de criticidade, que permite ficar operando entre 60 e 147. E volta à condição normal que vocês sempre operaram em todas as condições, ok? Tá bom, obrigado pelo esclarecimento. Ok. Alguém mais gostaria de ter comentário? Não. Bom, eu queria agradecer a presença de todos nessa reunião. Eu acho que a maturidade do sistema está aí, em vocês toda semana, 15 em 15 dias, receberem a informação e já as dúvidas ficam mais objetivas, porque vocês já entendem como é que o sistema opera e as suas limitações, tá certo? Então, eu hoje estou num dia muito triste. Acabou de falecer um colega nosso da agência, um especialista em recursos hídricos, motivado por essa pandemia. Acabou 2 horas da tarde. Mas que Deus salve a todos. Muito obrigado. Nossa Senhora.